Fala galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Tielo Emerson aqui, começamos mais um vídeo do canal Metal Musicast. Hoje eu vou trocar ideia com o Ricardo Lira, escritor, escreveu o livro Maiden Avenue. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Chalo. Tudo bem com você? Pô, prazerzão estar aqui falando com você. Você às vezes participa lá da Iron Maiden Pub, né, que é a minha comunidade. Porra, sempre que você lança um vídeo ali eu fico atento, mas você já manda lá para subir. Porra, cara, eu vejo vários dos seus vídeos ali, principalmente daqueles de análise, né, que você faz. Porra, muito bacana. Então, é uma honra mesmo estar aqui falando contigo. Pô, agradeço a tua atenção, é verdade. Seu grupo é muito qualificado, então eu já coloco lá que o pessoal que conhece, você é um escritor que pesquisa sobre a história da Iron Maiden, escreveu o livro, repito aqui o nome, Maiden Avenue, para quem quiser conhecer, pesquisem aí na internet. Livro que parece ser muito bonito, muito interessante. Eu não tenho, mas vamos ver em breve. Eu tenho muito livro, eu tenho o livro aqui do Martin Popoff, ó, que eu nunca li, cara. Comprei na época do lançamento aqui, ó, só para enfeitar esse é o álbum by álbum, né, que tá aí na sua estante. Eu dei uma lida nele. Eu nunca li, cara. Eu acabo comprando e não tenho tempo. Mas bacana, parece a encadernação muito bonita do seu livro, bacana. Tenha tempo, cara, porque tem muita coisa de pesquisa ali, né? Tem muito detalhe e, poxa, acho que eu te passei um preview. Porra, tem muita coisa histórica e muita coisa assim também para colecionador, né? Então, assim, eu sinceramente eu não acho que é um livro para todos, tá? Vamos colocar assim. Todo mundo que gosta da Iron Maiden vai gostar, porque a galera é muito focada em Maiden mesmo, né? E no meu livro, o Maiden é o pilar central, mas não é toda a história, né? Porque ali tem todas as adjacências, bandas paralelas e tal. Então, caramba, é um mar, né? É um mundo assim de bandas extras Maiden, digamos assim. Muito interessante você ter falado isso, Ricardo, porque a gente já vai começar a trocar ideia. Eu quero conhecer mais um pouco da tua história, como você chegou a ter todo esse conhecimento do Iron Maiden, a ter o interesse por escrever um livro sobre a banda e sobre tudo que gira em torno dos caras, porque quando eu descobri o Iron Maiden lá na adolescência, pouco depois eu comecei a conhecer a história da banda e fui buscar as bandas que eram influências para Steve Harris, para todos eles, né? Então falava assim, o Dave Murray curte Jimi Hendrix, eu ia lá saber, pô, o que é Jimi Hendrix? Conheci um disco lá, via se eu gostava ou não. O Steve Harris curte muito o Wishbone Ash. Pô, deixa eu ouvir esse tal de Wishbone Ash, que papo é esse e tal. Até o progressivo inglês eu conheci em decorrência da minha admiração pelo Iron Maiden. Então fui procurar Yes, Genesis e tal. E como foi com você? Como que o Iron Maiden chegou para você? Como você teve o primeiro contato com a música da banda? Já causou um baita impacto? Direto. Porque eu lembro que isso foi há muito tempo, isso foi em 91. Eu me lembro bem, eu estava indo para uma viagem para Iguaba com um amigo meu, e ele já estava meio que ingressado nisso junto com o irmão dele. Aí ele falou assim, Lira, é hora de você parar com essas musiquinhas de videogame e rádio e ingressar no mundo real do heavy metal, que é o que eu acho que você vai gostar bastante, você tem muita imaginação. Aí eu falei, olha, ok. Aí, cara, assim que ele me passou o Walkman, eu gastei toda a pilha da porra do Walkman dele, ouvindo, porque era uma fita que tinha... Começava com Halloween, aquele Live in the UK, que é excelente show. Ia pro Iron Maiden, Sepultura, e no final tinha uma música do Ratos do Porão. Acho que era Escravos da TV. Lembro disso até hoje. Cara, eu fiquei apaixonado por tudo, sabe? Eu não fazia distinção do que era metal, punk, não, porra nenhuma assim. Então, eu comecei a ouvir aquilo e falei, cara, isso é maravilhoso. E foi a partir daí, sabe? Ele mesmo depois comprou um aparelho de CD, aí começou a importar CDs do meio, e eu fui copiando em fita cassete, né? Porque eu mesmo não tinha. E, caramba, aí fui conversando com uma galera. Cara, era uma época, né? A gente sabe, você passou por isso, que você tinha muita informação assim, de rua, sabe? Você encontrava uma galera de rua, trocava ideia com os caras, porra, já eram graúdos, já vinham de bandas anos 80 até 70, né? E os caras vinham com muita informação, eu falei, o quê? Eu ficava meio perdido assim, mas foi maravilhoso. E foi, porra, a partir daí, sabe? Eu não tinha essa coisa ainda de influência do Maiden, mas depois, com o tempo, eu passei a ter. Né? Até tanto que hoje, assim, hoje em dia, eu tô até ouvindo Genesis e Yes, você citou, eu estava ouvindo essas bandas, porque eu não conheço a fundo, né? Eu adoro conhecer banda a fundo, eu conhecer a geografia, sabe? Então, cara, Maiden, ele foi abrindo um mar, assim, de conhecimento, né? De outras bandas, sabe? Influências e depois paralelas, né? Como eu tô citando. Sim, é verdade. Eu também
Da mesma maneira que você eu conheci por fita também, me emprestaram um amigo, né, o Eric, me emprestou o Live After Death numa fita que não era a fita oficial, aquelas fitas Sony, gravadas, né, Sei. e também causou um impacto enorme, cara. Eu não largava aquilo, cara. Fiquei hipnotizado por Live After Death, ouvia muito, fui buscar o mais recente na época, porque isso eu tô falando ali meados de 1990, junho, julho de 90. E eu fui buscar o mais recente, o que esses caras têm de novo, tal, era o Seven Son, né, cara? Pirei também, cara. Aí loucura. Quando chegou no Power Slave, então, Peace of Mind, assim, cara, eu falei, assim, é uma experiência que muda a vida, cara. E marca a época, né, Cello? Porque, assim, por exemplo, eu lembro que eu tinha 15 anos quando eu vi o Eric Goes There, e tinha muita coisa envolvida na época, que a música ela meio que virou uma trilha sonora da vida, sabe? Aquilo marcou tanto, e algumas coisas falavam tanto comigo, eu falei, cara, essa banda ela é surreal, sabe? Surreal. Eu só queria ouvir Iron Maiden. Claro que não, né? Depois eu vi outras bandas, mas... Porra, cara. Então, assim, era uma época de No Prayer, era uma época de Arise, era uma época de Metallica, o Black Album deles, né? Aí depois, quando o Maiden lançou Fear of the Dark, foi uma comoção, porque aquela galera que não escutava Iron Maiden, tinha um certo preconceito com heavy metal, passou a gostar de Fear por causa de músicas como Wasted Love, entendeu? Sim. E aí ouvia um álbum. Não, cara, pô, ali Iron Maiden é banda legal, não sabia que era tão boa. Eu falei, você gosta por causa de Wasted Love, né? Eu conheço essa, mas tem outras legais também. Então era muito bacana. Até aquele pessoal que não era da galera, né, metal, digamos assim, também aderiu. Então, época muito boa. Verdade. Tinha o começo da MTV, né? A MTV começou ali em 89, 90. Acho que a MTV chegou em 90, 91 no Brasil. E no Fura Metal passava, né? Wasting Love, bastante, né? Cara? Passava, né? Pois tinha lá o Gastão apresentando, acho que seu filho era dessa época. E você vê, Ricardo, você falou algo interessante também, que o Iron Maiden, ele tinha uma conexão, assim, comigo ali, com alguns caras parecidos comigo, porque é o que você falou, a gente já era meio nerd, né? Já gostava de ficar lendo política, história do mundo, tal. Eu já era um pouco nerd nesse sentido. E chega uma banda que você tinha lá, famosa, né? Alexander the Great, cara. Pô, eu fui saber muita coisa, porque eu estudei em escola estadual. Pô, tenho que falar, com todas as mazelas de uma escola pública brasileira, a gente não entendia nada direito, passava de ano ali, fazendo minhas provinha lá, enfrentando a porrada de greve de professores e tal. Não tinha muito conteúdo. Quando eu tive esse contato com o Iron Maiden ali aos 15 anos de idade, eu fui conhecer Batalha da Crimeia, fui conhecer por causa do Iron Maiden, Alexander the Great por causa do Iron Maiden, poesia inglesa, não gosto, tá, mas fui fuçar por causa do Rime of the Ancient Mariner. Pô, você vai atrás da coisa por conta de uma banda de heavy metal. Por isso que eu digo, soa meio bobo, um cara na idade, né, na maturidade que eu tenho hoje, falar, pô, aquilo moldou um caráter, cara, fez uma bifurcação na sua vida, você escolhe, pô, vou pra cá. Onde eu morava, a gente era classe média baixa, mas tinha os caras que queriam pagar meio de playboy e tal, tudo viraram as baladinhas da época, o Tchan, esse tipo de coisa. Eu fui pro lance mais isoladão, ficar curtindo um som, só com, né, com menos amigos tal. E é o que você falou, o influencer da época era um cara mais antigo, da rua, não sei da onde, né? O cara ficava falando ali que você tinha que ouvir para conhecer o som. Né? Você parava na casa de alguém, cara, assim, a convite de um amigo seu, era outro mundo. Exato. O cara tinha coisas que você nunca mais via em lugar nenhum, sabe? E assim, às vezes, porra, claro, né, não é só de Maiden que eu gosto, mas ia para um outro show, cara, e alguém falava assim, Lira, tem um cara em São Paulo que tem uma gravação tal que você vai gostar, porque não se achava um álbum. Você mandava o cassete pro cara, sei lá, você nem conhecia o cara direito, daqui a pouco retornava depois de um mês para sua casa, Exato. Aquela gravação podia estar ferrada, mas você era apaixonado por aquilo. Você não tinha acesso às coisas, sabe? Você tinha que falar com fulano, que conhecia fulano, para poder conseguir a tal da gravação. Isso era um, sei lá, um ouro, assim, alguma coisa que você... Conquista, né? A gente que é das antigas, a gente às vezes não vai nem pela qualidade da fita, sabe? Pelo histórico dela. Aquilo lá sabe, sei lá, é mágico. Eu tenho muita coisa aqui... Eu sou assim, como você falou, além de buscar as influências, e eu vou te ser bastante sincero, viu, Ricardo? Eu nem gostei tanto da maioria das influências do Steve Harris. Gênesis eu não consegui entender direito até hoje, alguns discos. O Gênesis tem uma coisa que eu gosto bastante, que é a fase do Peter Frampton. Peter Frampton não. Gabriel.
Peter Gabriel, perdão, falei besteira. A fase do Phil Collins talvez seja um pouco mais comercial. Depois o Phil Collins também tinha a parte solo dele, depois o Genesis meio que incorporou o Phil Collins, né? Ficou meio like a... Mas assim, eu curto bastante coisa, né? Eu tô aprendendo Genesis ainda, sabe? Eu até vou vindo aos poucos. Mas você sabe que o Steve Harris, eu vi uma entrevista dele em que ele diz que... Eu li, na verdade, né, naquela biografia do Mickey Wall, eu li que ele diz assim, em alguma entrevista o Mickey Wall coloca lá, dizendo que o Steve Harris mandou uns discos de progressivo para um casal de amigos, algo assim, e voltou a carta dizendo o pessoal não gostou, não entendeu, não gostou, e o Steve Harris comenta naquele momento que é preciso ter vivido nos anos 70 na Inglaterra, quando essa música era lançada, era novidade para entender completamente isso. Fora da época, realmente fica um pouco manco o negócio. Só queria ter uma máquina do tempo, cara, só isso. Para poder ver muita coisa que rolou lá. Porque a Inglaterra é um país onde havia os tais movimentos, né? Se você reparar, desde a Beatlemania lá, 64, aquela coisa toda, onde estouraram os Estados Unidos, né? Aquilo lá deu origem a muita coisa, né? Porque os tabloides ingleses, eles revelavam comportamento social, né? Era aquela coisa assim, era uma banda pequena, 4 caras ali, né? Mas sempre mostrava aquela correria, aquela gritaria toda. Então isso foi motivando pessoas a meio que endeusarem aquilo, né? Não era nem a música em si, as mulheres gritavam porque os caras apareciam. Mas aí você vê, teve os Beatles, teve a British Invasion acompanhando, né? E mais à frente você teve punk, a NWOBHM, que surgiu um pouco depois. A Inglaterra ela sempre foi berço cultural dessas coisas, né? É muito rica em história. Os Estados Unidos, apesar de que tinha muita banda, você não via esses movimentos além de um hip, alguma coisa assim, meio country, um pouco mais nos gêneros, né? Mas não o movimento em si. Sabe? Então a Inglaterra ela realmente era berço disso, né? Ela produzia isso. Ela em cima dos músicos, cara, e queria saber da vida deles, sabe? Fazia propaganda com o músico, que o músico tá usando. Uma coisa bem interessante. E da New Wave of British Heavy Metal, como você citou, apesar dos próprios caras do Iron Maiden, às vezes não gostarem do rótulo, né? Os caras que viveram lá, às vezes não reconhecem. Eles passaram pela NWOBHM, acho que atropelaram, sabe? A NWOBHM fez assim, eles foram lá e atropelaram esse movimento, porque o Maiden, as bandas todas afundaram, cara, sabe? Lançaram um single, lançaram um compacto, um álbum, e o Maiden, tipo, cagou. É verdade. Participou, mas passou por ele, né? É verdade. E eu gosto muito também de tudo isso, porque da mesma maneira que eu fui buscar as influências dos caras do Iron Maiden para conhecer, eu também, como você falou, eu fui buscar as bandas paralelas que estavam contemporâneas dos caras. E é muito interessante que a Inglaterra é um país relativamente pequeno, se você comparar com os Estados Unidos, até em termos de território, de população ali, sei lá, até com a Alemanha, não sei. E os caras, em várias regiões, você pega lá, Newcastle, tinha o Venom, o Raven, aí você ia... o Gary Pepper, de aqui, que já participou de entrevistas aqui, se tornou meu amigo. Em Bristol tinha o Jaguar. Aí você ia para Londres, obviamente tinha toda aquela efervescência em Londres, mas tinha muita coisa acontecendo em vários lugares diferentes e, curiosamente, às vezes eles nem conversavam, né? É o bom mesmo, é o movimento, entendeu? Porque a imprensa, ela fazia essa comunicação expressa entre as regiões, tá? Porque, assim, vamos lá, temos uma revista, sei lá, as da época, Records Collector, Sounds, né? Que surgiram já no final dos anos 70, mas você tinha uma coisa chamada Melody Maker, cara. Aquilo lá era um jornalzinho termos, né? É um jornal de música, cara, do início do século XX. Coisa completamente absurda você pensar que em 1920 e tanto já tinha um jornal desse, entendeu? E eles tinham muita informação sobre isso, né? E o pessoal era muito informado. Ricardo, eu vejo assim, você falou que o Iron Maiden atropelou, e realmente, como os caras se destacaram tanto ali já desde o início, né? A que você atribui isso, Ricardo, pelo que você pesquisou? Como que o Steve Harris ali, um tanto na contramão da coisa, porque a moda era o punk, né? 76, 77, né? Depois já chega logo o Sex Pistols com aquele álbum icônico deles, Nevermind the Bollocks, né? Tem The Clash, fora outras que quem é mais conhecedor do punk sabe, 10, 12 bandas só ali na Inglaterra, fazendo aquela efervescência também nas casas de shows, nas gravadoras, nas rádios. O Steve Harris chega ali cabeludo, que era você vai falar, pô, o que o Tchelo tá falando? E daí? Tá discutindo o cabelo do cara? Nossa. Sim, consideravam o cabeludo um cara ultrapassado.
Porque os caras estavam tudo cabelo arrepiado, curtinho e tal. O cara chega ali cabeludo, tocando, com os guitarristas tocando bem, né? Não só fazendo as power chords toscas, assim, do punk rock. Com todo respeito a quem gosta, mas é mais simples. Uhum. Pega uma música como Phantom of the Opera, por exemplo, né? Destoava disso. Bastante. E o cara casca grossa, o Steve Harris, minha visão, você me corrija se você pensar diferente, você faça a divergência aqui. O cara casca grossa, teimoso, falou, eu vou fazer essa parada aqui. E destacou, cara, no meio daquilo. A que você atribui isso? Olha, Tchelo, assim, na verdade eu vejo um pouco o contrário do que você está falando, porque na verdade o punk é que ele realmente veio numa contracultura. Porque, vamos lá, o próprio punk do Ramones eram de caras de cabelo relativamente grande. Então não tinha assim nada estabelecido em relação a corte de cabelo, nem exatamente o que eles vestiriam, apesar de que eles vestiam jaqueta de couro, né? Chegavam lá com uma carinha meio enfesada e tocavam, beleza. A Inglaterra, através daquele cara lá, o tal do Malcolm McLaren, eu acho, ele trouxe isso para a Inglaterra, aí ele estabeleceu uma moda, né? Ele, aquela mulher dele... Que tinha loja, a mulher dele tinha uma loja, vive em alguma coisa. Então, assim, eles transformaram música em movimento social, moda e uma série de outras coisas, né? Assim, formaram uma estética punk. E aí, a Inglaterra acompanhou um movimento próprio da Inglaterra, tá? Depois, a Inglaterra meio que tentou se livrar disso, né? Porque o punk era problema na época, né? Eles foram além, eles eram punks assim, mas eram um pouco mais bem mais agressivos. A propaganda punk era agressiva, né? Os caras, o Sex Pistols mostrava o nego se cortando, praticamente se batendo em público, né? Uma coisa que não era meio que... Então, acho que a música ela prosseguiu e o punk ele meio que foi afundando. Então, assim, era uma questão de se manter, né? Porque o Harris ele tem um cabelo grande, como você falou, e o pessoal tinha também, mas por conta do passado, porque quando o Maiden começou não tinha punk ainda, então eles não tinham essa visão, não era ainda influente para eles, sabe? 75 para 76, digamos assim, né? Já devia estar despontando, mas eles não tinham ainda a imersão no punk, não era ainda uma coisa visível, né? Então, na cabeça do Harris, ele queria fazer progressivo, o metal progressivo. Tinha uma coisa que chamavam na época, que não é muito difundido, que é o New Metal. New Metal era uma previsão de um metal, digamos assim, que sairia da aba do Purple, do Led Zeppelin, e se transformaria em algo novo. Mas isso ainda era recluso, tá? Não era divulgado ainda. Então o Maiden meio que fez essa ponte, não só o Maiden, tá? Mas meio que fez essa ponte, e bandas também que estavam meio que encaixotadas nos pubs. Havia uma coisa chamada pub rock, mas lá dentro dos pubs, muita banda já tentava desenvolver um estilo próprio, sabe? Apesar do que muitos donos eram chatos, com negócio de volume, né? Enfim, tinha gangues, essas coisas. E aí o Harris manteve a posição dele. Eu falei, não, eu quero continuar como... vou fazer o que eu estou fazendo, não interessa se você é uma gravadora punk influente, mas a gente aqui não faz punk. A gente não faz punk, né? Então, assim, na época punk mesmo, o Iron Maiden não tinha exposição. Estava começando, né? Com o Dennis Wilcock, aquela coisa toda. O próprio Paul Diano pode tirar onda de que ele era um punk no Maiden, mas ele não viveu essa fase punk do Maiden, né? Ele entrou ali mais para segunda metade de 78 e eles só voltaram a fazer show no início de 79, cujo movimento já estava meio que se afastando, entendeu? Então o Maiden ingressa numa boa fase, porque a partir de então o Samson já vinha sendo pioneiro nisso, né? Nessa tal de cruzada que eles chamavam. E aí, a partir disso, a partir de um tempo adiante, teve a tal da Heavy Metal Crusade. Acho que ali é que começou a despontar a coisa toda, entendeu? E o Maiden, bem mais à frente, participou da tal da Metal Formatas Tour e tal, mas já era um outro esquema. Então, assim, eu acho que não foi muito difícil segurar a onda, porque o movimento punk ali foi rápido, entende? Mas o foco do Maiden histórico é bem isso que você está falando, sabe? O Maiden saiu do punk, ele conseguiu atravessar essa parte, ele não se vendeu, né? Exato. Eu digo porque, lendo as biografias e conhecendo a história ali mais ou menos do som, o Steve Harris diz que oficialmente ele considera que criou o Iron Maiden no dia 25 de dezembro de 75. O que você acha dessa data? Foi uma convenção ali que ele escolheu para falar que é a partir dali, para ter um start? Você acha que oficialmente não foi ali? Não, é porque é o seguinte, o livro, pelo que eu lembro da biografia Honey Free, eles colocaram como Christmas Day.
Só que, porra, cara, Christmas Day pode ser dia 23, pode ser dia 22, dia 24. Né? Aí sempre se coloca que é dia 25. Pra banda, tanto faz, né? Porque, assim, ok, pode ser próximo disso. Eu acho que dia 25 é o dia de confraternização. Acho muito difícil uma banda se formar nessa data. Tá entendendo? Por mais que eles falem isso. Mas ficou estabelecido. Tem uma galera, cara, que pesquisa essa data afinco. Sabe? A galera que não, porque tem um pouco antes, um pouco depois, bababá, bababá. Tem um cara que escreveu um livro chamado Outside Iron Maiden, o nome dele se chama Irving Lucas. Acho que eu tenho até o livro aqui. Espera aí. Esse aqui. Ele estabelece, cara, que a data de início do Maiden é maio de 75. Olha isso. Maio, mas de onde tirou isso? Eu adoraria saber, mas ele insiste nisso, cara, porque ele fala, não, maio de 75, eu falei, meu querido, olha só, maio de 75, o Harris estava numa transição entre duas bandas, cara, Gypsy Kiss e Smiler. Se você estabelecer essa data para o Maiden, você não tem janela de tempo, você vai passar o cara direto. Porra. Como desculpa, eu te cortei, mas claro. Só para não esquecer, eu entrevistei aqui o Doug Sampson, acho que você deve ter assistido, né, o link para você, e eu comento um pouquinho ali sobre o Smiler, né? E ali o Doug confirma aquilo que a gente já lê em muitas biografias, que a Innocent Exile, que sai no Killers depois, já estava ali no Smiler. Talvez esse marco inicial o cara utilizou, né? Essa música ela veio de uma outra chamada Endless Pit, que na verdade, olha só como é que o Harris é safado. Ele assina essa música, a Innocent Exile, mas ela é uma composição do Dave Smith, que é do Gypsy Kiss, não é do Harris essa composição. Ele pegou a música, deu uma transformada, chamou Innocent Exile e aí deu prosseguimento a ela, entendeu? Então ele mudou alguma coisa. E é o único autor, ele é o único autor dessa música. Todas do Killers, exceto cara, a Killers. Tudo é Harris. É tudo Harris. A Killers é o Paul Diano, né? De autoria. O Killers é de autoria do Paul Diano. O que eu acredito que o Paul Diano fez ali no Killers, cara, fez a letra, e depois a letra foi modificada. Se você pegar aquele Live at Rainbow, aquele vídeo deles, VHS, a letra é completamente diferente. E num espaço pequeno, porque depois dali eles foram para gravar o Killers, né? Você vê como é que eles exageram rápido para mudar essa letra. Alguma coisa não ficou legal ali, eles acharam. Agora eu acho interessante, eu gosto de conhecer, não por um apego ao formalismo, qual é a data, vamos colocar aqui no laboratório para saber, mas exatamente para conhecer essas circunstâncias econômicas, sociais, culturais lá da Inglaterra, do surgimento das bandas, especialmente do Iron Maiden. Porque, como você falou, ali em 76, o punk já estava na gestação de uma novidade. 77 estoura com o disco do Sex Pistols, né? E aí, ali, por que eu te disse, Ricardo, que eu acho que o Steve Harris foi um cara muito casca-grossa. Primeiro que o Rod Smalley não tinha chegado ainda, em 76, 77. Não. Segundo que o Iron Maiden era muito embrionário, ou seja, existia muita fragilidade para estabelecer a formação da banda. Tanto é que, você sabe muito bem, você é um grande pesquisador, como teve variação, até teve ideia de 3 guitarristas, teve um tecladista numa determinada fase. Isso. Então, assim, porque eu tenho um especial interesse por 75 a 79 do Iron Maiden, eu falei isso também pro Doug Sampson aqui. Eu lembro. Porque caras na faixa dos 20 anos, sem ter nenhuma noção de contabilidade, de marketing, só a intuição mesmo, os caras começaram a colocar alguns caminhos para o Iron Maiden que frutificaram, assim, que renderam frutos já em 80, né? Um dos frutos é conseguir convencer o Rod Smalley a entrar na banda, né? A começar a trabalhar com a banda. Então, por isso que eu te disse, eu tenho uma admiração pelo Steve Harris como profissional, porque ali era muito fácil para 70%, 80% das pessoas envolvidas naquela situação virar punk, cara. Entrar na moda, velho. Como hoje, os caras ficam debatendo qual é o caminho do metal, vamos fazer trap metal, funk metal, porque senão o metal vai morrer. É fácil quem tá vivendo numa moda ser pressionada pelo efeito da manada. É por isso, Ricardo, que eu te disse, que eu acho que ali, eu entendi você, numa linha do tempo, eu entendi. O Iron Maiden estava se gestando e o punk já estava consolidado, o Iron Maiden ainda estava trabalhando para se formar. Mas é exatamente por isso que eu tenho uma admiração enorme pela casca grossa que foi, especialmente o Steve Harris, né, cara? Mas o Murray também junto ali e tal. Não dá para medir o tamanho do assédio que o Harris teve, né? Porque assim, ele certamente foi procurado por gravadoras e certamente pessoas que também convidavam eles a tocar em lugares,
Tanto é que tem um lugar chamado Roxy Theater, alguma coisa assim, onde eles, quando ele foi com o Denis Zucock visitar o lugar para ver o que era, quando eles viram era um mar de punk se batendo e simplesmente falaram, aqui a gente não vai tocar, né? E entre outras coisas. E nisso que você falou, é pertinente, para complementar a tua informação, Uhum. ele foi nesse lugar porque uma mulher, que eu esqueci o nome agora, mas era uma funcionária de uma gravadora, uma AR de uma gravadora de reggae ali na época, que queria investir em música pesada, em música punk, foi ela que armou esse show. Não sei se você vai lembrar, eu não lembro o nome da mulher, mas ela armou esse show. Não lembro. E o Steve Harris, acho que já querendo conhecer melhor, foi lá ver. E ela pressiona ele a ele virar punk, a ele cortar o cabelo, ele a adotar a estética punk. E ele mandou a mulher sair andando, né? As favas, Era um contrato ali na boca do gol para ele, estamos falando aí do quê? 77, 78, onde ele podia balançar e falar, pô, vou fechar o contrato, nada mal andar com o moicano cor-de-rosa aqui, bora, 3 acordes de power chords aqui, todo mundo cuspindo um no outro e vambora. Cara, não era se Harris, alguém fazer isso, né, cara? Se Harris fizesse americano, cara, acho que eu estaria rindo dele até hoje. Não, eu acho assim, Thiago, tem coisas na biografia, né, e na história da banda, que ela conta um ponto assim, onde ela favorece muito um lado, onde há uma recusa, né, há um embarreiramento da época, porque isso é uma propaganda também, né? Quando eu falo assim para você que não deveria ser tão difícil para o Iron Maiden recusar, é porque essa visão da banda, desse prog metal que eles queriam fazer, já estava estabelecida desde o início. O Harris realmente queria fazer isso, tá? E algumas músicas do Maiden, onde eles tocavam ao vivo nos anos 70, pelo que eu soube, iam até 9 minutos, tá? Que não tem gravação, mas iam longe. Então o Harris ele sempre buscava aprimorar isso. A entrada do Dave Murray no Maiden não foi só porque ele tocava melhor do que o cara anterior, o Terry Rance. É porque ele fazia solos longos, ele podia desenvolver essa ideia. Então essa era a ideia. Então você vê, o Dave Murray entrou no final de 76, numa época em que o punk já estava, né, relativamente desenvolvido, mas o Maiden seguiu normalmente, sabe? E para públicos seletos, né? Porque eles não tinham muita gente ainda. Então essa coisa do Harris falar recusar, para ele, assim, é ok, ele tinha recurso para manter a banda, né? Alguns caras não, tinham que trabalhar, aquela coisa toda, mas ele tinha aquela visão mesmo, né? De seguir em frente, sabe? Então... E você sabe, claro que dando um salto um tanto mais para frente, a gente está falando aí da história do Iron Maiden 77, 78, eu vou falar algo que vai ali para 80. O primeiro single que os caras lançam, que tem Burning Ambition, é uma balançada em direção a uma visão mais soft da música, mais comercial. Você não acha ali foi um erro, ali foi uma fraquejada. O single do Honey Free? Que vem com a Burning Ambition. A Burning Ambition vem do lado B, né? A gravação da Burning Ambition, você não acha que foi uma fraquejada? Não, eu acho que foi uma espécie de sonho realizado, porque assim, eu creio que a Burning Ambition ela é a dita primeira composição do Harris, né? Ele nunca conseguiu tocar essa música ao vivo nas bandas anteriores, por algum motivo. Depois eu fui saber que a Burning Ambition era uma música que ele expandiu muito, a ponto do cara da Smiler falar assim, olha, eu não vou tocar isso, tem muita mudança de tempo. Né? Para você ver uma música de, sei lá, 3 minutos num single, você, ué, o que aconteceu, né? Então, assim, o que acontece no Running Free exatamente? Pelo que eu posso perceber, Tatielo, a despedida da Burning Ambition da banda, ever, porque a banda nunca mais faria nada com essa música. Então, para ter um registro, eles gravaram Burning Ambition. A Running Free, ela entra no setlist da banda no lugar dela. Então, ela é a novidade e a Burning Ambition é a velhidade. Tá? Ela sai da música. Então, assim, é como se eu entrasse numa certa espécie de alma daquele single, entendeu? Dá pra ver dessa forma. Então, o Iron Maiden não ia mais tocar ela. O que também me admira nesse single, já que você está falando, é que, assim, nem Running Free, nem Burning Ambition passam pelo heavy metal. Cara, Running Free é como se fosse disco rock, sabe? Com umas batidinhas, né? Você, caramba, que bacana, parece meio The Switch, assim. Espanta o Iron Maiden fazer isso, espanta ainda mais a EMI, né? Ela não ter, de repente, uma visão do que era o heavy metal ainda. Então eu acho que eles tinham um pouco mais, assim, freestyle, sabe, com as coisas. Tá? Tanto é que você observa o álbum Iron Maiden, quantas faixas ele não são exatamente heavy metal, sabe qual é, Thiago?
Entendeu? Heavy metal na essência não é muito assim ainda. O Transilvânia... Ricardo, que eu costumo dizer aqui, quando eu converso aqui sobre Iron Maiden, isso eu sempre deixo claro, eu prefiro o primeiro disco em relação ao segundo. Quando a gente tem que entrar nesses papos de bar, né, papo de boteco, eu prefiro o primeiro. A gravação, a produção é pior, tem o Dennis Stratton, não tem o Adrian Smith, beleza. Tem alguns elementos que nos levam a pensar que ele é pior, mas por conta desse leque mais amplo e variado de musicalidade, eu acabo preferindo. Claro que eu não vou desmerecer o Killers, que é sensacional, certo. Mas nesse ponto que você tocou, eu acho que tem mais dinâmica, tem Strange World, tem a Prowler, que é sensacional, ou seja, tem a Iron Maiden, que é quase punk, né, cara, também com algumas alterações de andamento. Sem dúvida. Mas que não tinha do punk, mas ela é quase punk, né? Ela é mais próxima do punk, né, de uma música, e, né? Você falou, pô... Ópera, pô, tem Transylvania, que é, cara, sensacional. É porque esses dois álbuns, né, ele vem daquilo que eu chamo a primeira fase da banda, que é o ecletismo dela. Eles não tinham nada assim exatamente estabelecido do que iam fazer, mas eles experimentavam. Então, como se diz, aquela música Purgatory, que é metalzão no Killers, cara, ela era funk reggae antigamente. E ela era isso mesmo, sabe? Ela não tinha muito a ver assim, né, com o que o Maiden fez depois. Eles aprimoraram muito a música. Então, assim, esses álbuns revelam essa parte importante do Maiden com, digamos, correções, né, adaptadas à época, onde eles estavam avançando com o heavy metal. E isso é mágico, entende? Então, quando você fala do Iron Maiden, eu consigo me conectar pelo seguinte: falam que assim, porque é o álbum mais cru, não sei o que, era o Will Malone, nada disso me interessa, cara, porque assim, com as condições que eles tinham na época, a EMI não liberou muito dinheiro para eles fazerem um grande álbum. Eles entraram no estúdio que, pelo que eu ouvi falar lá pelo livro do Loop, era um subterrâneo, sabe? A bateria do Clive Burr teve que ser ajustada num espaço pequeno, não tinha muito tempo. E os caras trabalharam para melhorar muita coisa. Se você pegar a gravação de 79 e comparar com a de 80, cara, Dennis e Clive fazem um trabalho absurdo na música. Ter esses caras lá, com o Dennis fazendo harmonia, o Clive Burr fazendo né, as viradas e a precisão de tempo, é uma coisa incrível, sabe? E como o primeiro álbum, você ouve o Iron Maiden, você ouve baixo, bateria, guitarras, todas muito bem separadas, todas muito limpas. Sim. Depois com o Martin Birch, que é um cara muito mais técnico, um cara muito mais, né, digamos assim, muito mais experiente do que o Will Malone. O Will Malone era uma outra vertente de produtor. Ele trabalhava com orquestra, com outras músicas, não tinha a ver com heavy metal, tá? Mas ele fez um bom trabalho. Agora o Martin Birch era mais a praia do Maiden, porque ele, trabalhou com White Snake, trabalhou com Deep Purple, Black Sabbath, você sabe, né? Rainbow, só. Fez uma diferença absurda, sabe? Quando você vê no Killers, ele tem realmente ele ecoa mais, né, como álbum, assim. Mas eu ainda, eu voto, se eu tiver que entrar numa enquete aqui, eu voto que eu prefiro o primeiro por uma pequena diferença, mas por causa da musicalidade, por essa atmosfera, por reunir todo aqueles 4, 5 anos anteriores naquele momento. E também outra coisa é o outro single. O outro single sai com a Woman in Uniform, é isso? Me corrija se estiver errado, Ricardo. Depois veio o Sanctuary, pela ordem, se você quer dizer pela ordem. Isso, é o Running Free primeiro com a Burn Ambition, Sanctuary com a Woman in Uniform, né? Sanctuary, aí depois veio Sanctuary e depois o Women in Uniform, isso. São mais dois singles. Essa Woman in Uniform também é uma música que expande também ali os limites. Não é uma música necessariamente heavy metal tradicional, né? Não, cara, essa música... Você já ouviu o original dela? Chegou a ouvir o original? Eu devo ter ouvido, mas não lembro nada com detalhes, assim. Quando você ouvir, você vai... A primeira pergunta que vai vir na sua cabeça é o que o Maiden teve na cabeça para fazer essa cover? Eu particularmente gosto demais da Women in Uniform, mas eu nunca tinha ouvido a versão original. Cara, a banda é uma banda australiana chamada Skyhooks. Ela é uma espécie de gay band, sabe? Sim. Sabe qual é? Dos caras assim que se travestem, tipo New York Dolls da vida. Sim. Mas é assim, os caras super legais e bons, sabe? Fazem uma música muito boa e era um sucesso na Austrália. Agora o Maiden não tinha nenhuma conexão com essa banda. Não tem nada assim registrado de conexão do Maiden com essa banda que tenha nem influenciado os caras. Então assim, a resposta meio que oficial é a EMI investiu, ela disse para a banda para fazer isso, ela insistiu que o Maiden gravasse, né? Muito a contragosto, porque até o próprio cara que fez a produção
Me esqueci o nome dele, fugiu agora. Ele falou que o Steve Harris agiu que nem um babaca na gravação, porque ele não queria fazer aquilo. Contrariado, né? Contrariado, sabe? Aí cria essa história de que o produtor não foi bem, não sei o que lá, fica jogando uma torta no outro. Mas cara, quando você percebe, os caras, para fazer a promoção desse compacto, eles fizeram uma perna final na Iron Maiden, que era na Inglaterra, gravaram, sei lá, tocaram pouquíssimas vezes a música e tiraram definitivamente ela. Então você vê que a banda não tinha interesse em fazer isso. E o mais irônico é porque por mais que a banda virasse a cara para essa música, saiu a porcaria do compacto, saiu o vídeo, que foi o primeiro da banda, e ainda gravaram no Top of the Pops. E você falou, cara, que castigo para esses caras, né? Então, assim, teve um interesse de gravadora nisso, sim, mas ainda é obscuro. Sim. Tá entendendo? Alguma coisa teve ali. Deve ter sido uma concessão que o Rod Smalley fez nas negociações com a EMI, falou, tá bom, nós vamos fazer para vocês. Porque diz a história oficial que o Rod Smalley conseguiu um contrato que era incomum para uma banda iniciante na época, nos moldes de um Iron Maiden, né? Verdade. 5 álbuns, sendo que já trabalhando 3 ali até uma certa meta. A EMI não faria isso com uma banda iniciante, né? Não, cara? mas o Rod convenceu o executivo lá, o tal de, sei lá, Bill Sheffield, não sei se o nome dele é esse, porque ele perguntou para o Rod sobre um plano de continuidade, tipo um plano de negócio, né? Você tem algo para oferecer para a empresa e você, olha, eu pretendo chegar até nesse ponto aqui, então você monta um esquema para um cara, convence o cara de que sua banda é vendável, né? E porra, você imagina o que o Rod deve ter comentado com o cara da EMI para que ele dissesse assim, ok, acho que a história é ótima, né? Para mim, ele contou a história dos três primeiros álbuns. Mesmo que você faça uma abstração disso, por exemplo. O cara não deve estar falando do Ed, mas deve estar falando de assim, vamos supor, pô, eu acho que eu vou ter uma coisa assim meio quadrinho, sabe? De um motoqueiro assim rebelde que passeia por Londres, depois o cara faz algumas coisas, mata alguém, aí vai enfrentar o diabo. Porra, cara, que bizarro isso, sabe? Vamos ser Conceito já, né? Uma coisa isso. conceitual, Você tá né? conversando com o cara e você tá todo entusiasmado dizendo o que vai ser. Cara, se o cara conseguir ver isso no papel, sabe? Se o cara conseguir envisionar isso, ele compra a sua ideia. Me venda a sua banda. Entendeu? Ele foi ver os shows, o pessoal viu que tava lotando pubs e alguns locais de shows ali, tinha um pessoal engajado na banda, ele falou, acho que dá para colocar um dinheiro, uma publicidade, dá para expandir isso aqui, não só localmente, né, mas na Europa, Estados Unidos, ali, em outros mercados. A EMI, ela tinha os agentes dela que iam visitar o Iron Maiden nos shows, né, não só uma vez, mas várias vezes, então eles anotavam tudo. E anotavam mesmo, porque a EMI, no início, ela tinha o Iron Maiden em sua propriedade, né? E ela fazia exigências de corte, se fosse necessário. Então você vê, aquele guitarrista Tony Parsons, não foi o Steve Harris que mandou ele embora, foi a EMI. Por quê? Falou, esse cara não tá... E aí eu ia entrar, já perguntando sobre o Tony Parsons, mas eu vou falar até um mais interessante, que é o Paul Di'Anno. Você acha que o Paul Di'Anno caiu nessa história? Acho que os caras vislumbraram que ele não ia atender, não só em termos de voz, como o pessoal fala, não, mas o Bruce Dickinson canta muito mais. Não. Os caras vislumbraram que ele não ia atender a exigência de negócios que a banda teria nos próximos anos. Você acha que é isso? Eu acho que o Paul Di'Anno rodou por uma série de circunstâncias, incluindo isso. Porque, assim, vamos lá, o Iron Maiden, o Number of the Beast, ele é um álbum onde você já tem uma espécie de página virando, né, na banda, porque as músicas antigas já esgotaram. Sim. Então agora você precisa de material novo, você precisa mostrar para o seu público uma coisa nova e você está exigindo muita coisa da sua banda. Eu não sei que tipo de negociata fizeram para chegar nesse ponto, mas o Paul também vinha incomodando muito, né, o Steve Harris, o comportamento dele. Era um cara que você levava para uma turnê mundial do Killers e o cara chegava nos Estados Unidos e, porra, o que eu tô fazendo aqui? Pô, peraí, cara. Você já visitou os Estados Unidos? Não, mas ele se entediava, sabe? Ele tem um comportamento parecido, você vê hoje em dia. Mas então, assim, imagina você levar um cara e você tem que ficar fazendo garantias para ele de que vai ser tudo bom e que vai continuar e que vai ser legal e de repente o cara não tá, né? Ele sente falta de casa, não quer participar de tudo aquilo, é demais para ele. Então você tem que começar a planejar a saída do Paul. Pô, quando é que ele vai sair? Quando é que vai ser isso? Entende? Então você vai sentar na mesa de negociação e vai falar com o cara, ó, a turnê tá até aqui, pô, você pode continuar até aqui? Você pode ficar até... O que você precisa, sabe? Que mulher você quer pegar, cara? Porra, fala aí pra mim.
Entendeu? Então, assim, você imagina, cara, numa época dessa, que os caras eram jovens, né, o quanto de merda eles faziam, porque tem muito, muito relato, e o quanto você tinha que gerenciar esses caras, não é só o Paul Diano, sabe? O Adrian Smith, ele tem um histórico também de beber pra caramba e mudar a personalidade. O Clive Burr, né, cara? Tocava... O Clive Burr, entende? Então, assim, o Clive Burr, cara, ele era um pé no saco com algumas coisas, mas ele era um cara muito bom, assim, ele era um tipo good looking guy, ele sabia falar, né, ele, né, dava entrevista, só que ele com o Steve ali tinha uma treta, cara, sabe? Alguma coisa que o Steve já via nele assim e falou: esse cara não vai durar. Então, quando você pergunta isso, eu penso numa coisa. Você imagina, em 80, 81, 82, foi embora um Maiden por vez. Não foram 2 Maidens embora. Então você imagina, para a banda não perder 2 caras, de repente já tinha treta com os 2 caras, eles seguravam um, deixavam o outro ir e, entendeu? Faziam essa troca aí até estabelecer 83. Eu acho que isso foi um plano também, entende? Então, assim, ó, segura ele aí, deixa o Dennis embora e mantém o Paul Diano para uma próxima turnê, digamos assim. Sabe? E aí, tudo isso Ricardo, muito planejado. Você chegou a já trocar ideia pessoalmente com o Paul Diano? Já, várias vezes. E aí, o que você tem para dizer? O cara é gente boa, né? O pessoal fala que é gente boa. Olha, né? O gente boa. O gente boa é meio relativo, né? Porque depois de dar umas cheiradas no açúcar lá, né? Fica meio fácil a pessoa ficar gente boa. Assim, eu já vi, inclusive, ele fazendo isso, tá? Com uma banda. Já vi ele fazendo assim num bastidor, Mas, assim, de qualquer forma, de todas as vezes que eu conversei com ele, assim, ele sempre me tratou muito bem. Né? Uma vez ele pegou no meu braço, assim, fez, sabe? Ele ficou muito agradecido, porque eu conversei coisas legais com ele. E, assim, foram conversas rápidas, né? Porque você não pode perder muito tempo ali com um cara, tem outra pessoa para ser atendida. A primeira vez que eu falei com ele foi em 97, cara. A primeira vez que ele veio no Brasil com a Battlezone. Eu abordei ele na garagem da saída do show, ele tava com uma toalhinha reclamando da voz, como sempre, só que ele cantou pra caceta. E aí, eu falei, cara, você tá maluco de falar da sua voz? Você canta muito. E aí eu falei rápido com ele, assim, troquei uma ideia até a van. Aí ele foi entrar na van. E eu cheguei a perguntar pra ele, cara, que coisa ridícula, porque eu perguntei pra ele qual era a banda que ele tava tocando. Porque a porcaria do Brasil, pelo menos no Rio, anunciou que era Paul Diano. Não anunciou a banda. É verdade, cara. Aí eu falei, pô, a banda que você tá tocando é Killers? Com medo de tomar uma sapatada, né? Ele, não, menos aqui. Não, cara, a banda é uma outra que eu tô vindo. E o desgraçado não falou a banda, ele falou, é uma banda nova que eu tô elaborando agora. Nem ele sabia. Também não sei, cara. Tinha estados que tinham anúncio lá com Battlezone, então ele sabia, mas ele não falou de uma forma direta, sabe? Eu não entendi por quê. Aí eu fui perguntar pra uma galera, não, ele era o Battlezone mesmo, tá voltando aí. Eu falei, porra, era só lhe dizer. E você sabe que teve, eu não sei em qual turnê, porque eu não estava lá. Isso que me conta, vou falar porque é uma coisa boa, eu posso falar, não tô aqui fofocando. Mas quem me conta é o Fausto, que é o dono da loja Die Hard aqui na Galeria do Rock, tinha o selo também Die Hard Records, e ele promovia shows aqui em São Paulo, o Fausto, né? Então ele promoveu um show do Paul Diano aqui no Brasil, e ele fez uma tarde de autógrafos com o Paul Diano na Galeria do Rock. E eu acho que essa época, segunda metade dos 90, talvez começo dos 2000, e lotou assim absurdamente, segundo o Fausto me conta, mas lotou absurdamente. Tanto é que eu vejo entrevistas em que o Paul Diano fala, lá no Brasil, fecharam um shopping lá por minha causa. Eu tenho certeza que é essa ocasião da Galeria do Rock, porque o Fausto disse que ficou caótico o negócio, os seguranças tiveram que organizar uma fila, a fila ficou quilométrica, e os seguranças queriam encerrar, né? Vamos atender aqui, sei lá, 300 pessoas e chega. E o Paul Diano ficou sabendo, acho que o Fausto foi falar, a gente vai até ali, até aquela pessoa tal, deram uma senha para a pessoa, e o Paul Diano não deixou, falou, não, faz a fila aí, fecha a porta e eu vou falar com todo mundo. E o Fausto me conta isso, ele ficou até sei lá que horas lá. Se deixar... E aí fecharam, eu acho que uma porta uma certa hora, mas ele ficou bravo que iam limitar, entendeu? Ele, não, o fã tem que vir falar comigo. Ele é um pouco que nem o Blaze, né? O Blaze também é assim. O Blaze, quando acabar o show, tô ali fora falando com vocês e fica até o final, cara, sem brincadeira. O cara tá cansado, tá exausto e fica ali. Eu lembrei disso, né? Mas foi que ano isso, Thiago? Cara, eu não sei te dizer. Depois eu vou confirmar com o Fausto. Vou até mandar esse vídeo aqui pro Fausto falar, Fausto, falei de você lá. E aí eu ponho nos comentários, faço alguma coisa. Mas foi aí. Eu não sei se foi quando ele tava com a banda com os brasileiros lá, que teve o disco de ano, eu não sei. Porque eu acho que esse disco de ano, a Die Hard tem alguma participação no lançamento. Aquele
tem o Aquiles Priester na batera, né? Isso é 2000, início de 2000 ali. Deve ter sido aí. E eu vejo algumas entrevistas em que o Paul Di'Anno fala, eu já li, assim, eventualmente, pô, no Brasil fecharam até um shopping por minha causa, tal, e eu acho que a galera do Rocket foi essa ocasião. E ele foi gente boa, cara, falou, não, vai ficar, todo mundo vai falar comigo, cara. Não, ele é tranquilaço mesmo, assim. Quando ele tá disposto mesmo, cara, ele fala com os fãs, normal. Ele tem seus problemas, né? Hoje em dia é mais complicado, às vezes ele tem que pedir licença para se afastar dos fãs, até mesmo em palco já aconteceu isso agora. Mas ele é super tranquilo, assim. Bom, nunca vi ele assim de cara virada, nunca vi ele. Agora, estamos falando desse ponto, eu quero perguntar para você sobre o Bruce Dickinson. Então, assim, a gente estava lá numa certa linha do tempo, o Paul Di'Anno rodou no Killers. Me dá a impressão, Ricardo, fazendo um comentário sobre o Killers, antes de falar do Bruce Dickinson, que o Killers foi é um baita disco, tá? A gente tem que ter uma dificuldade, é uma dificuldade de falar na internet, que você está falando de um baita disco, eu acho genial, mas parece que eu vou falar negativo, não é isso. Me dá a impressão que ali, já nesse planejamento de negócios, o Rod falou para os caras, o que vocês têm de música, vamos já queimar um disco aqui e faz uma rapa aí no fundo do tacho, tudo que você tem. Por isso que entrou a Purgator, que é sensacional, né, cara? Mas era música antiga, né? Que era Floating, né? Teve um retrabalho no Purgatory, para fazer ela soar metal. Não é? Que você até citou. Então, parece que fez essa raspa. Isso parece que irritou o Paul Di'Anno, que ele fala, pô, eu tinha um monte de música boa, os caras não quiseram, tal, né? E aí queimaram esse disco, vamos dizer, queimaram para cumprir o contrato, cumpre aqui e prepara o próximo, que o próximo é o para arrebentar, com vocalista novo e tal. Então, por isso que é tudo do Steve Harris aqui no Killers, não deixou ninguém compor, fechou até com música da época que ele era adolescente, colocou aí. E tem uma outra questão, que eu entrevistei aqui o Thunderstick, né, o Perkins, lá, como que é o nome dele, cara? Barry Perkins. É isso. Gente boa também pra caramba. Gente finíssima, Gente finíssima. Eu troquei ideia com ele e ele conta aqui na entrevista que, eu não lembro a literalidade da resposta dele, mas diz que a The Ides of March é dele, né, cara? E não é acreditada, né? E não é. E não é. Porque, assim, eu entendo. Realmente, quando ele compôs essa música com o Maiden, ele era da banda e ele deu a ideia para uma introdução. Uma introdução, não era nem se chamava Ides of March. De bateria, né? De bateria, porque assim, eles não tinham... Isso, né? Porque assim, o que acontece? O Perkins, ele tem uma característica que ele é um cara que faz muito loop de bateria, né? Então, assim, ele fazia isso em projetos próprios e tal. Ele falou, pô, se a gente fizer uma coisa dessa, você entra com uma linha de baixo, a gente cria uma intro, só para aquecer, só para dar uma aquecida, a gente então entra com uma canção do Maiden. Foi isso que eles fizeram. E passaram a tocar ao vivo. Só que nesse ponto em questão da Ides of March, a gente tem que entender o seguinte: Ides of March é uma música do Maiden. Quando eu falo isso é o seguinte: o Maiden registrou a Ides of March e o Samson registrou a tal da Thunderburst. Então, assim, apesar da semelhança, né, legalmente são duas faixas diferentes. Sim. Ok? E é isso que entra em pauta ali na hora do cara entrar em ação contra a banda, né? Porque aí é quando entraram os advogados lá, eu falei assim, você gravou uma musiquinha sem nosso consentimento? Mas veio lá do início e tal, não interessa. Tá registrado aqui, ó. Tô só exemplificando, tá? Não sei se foi exatamente assim. Sim. Tá aqui, ó. Registramos isso aqui em 79. O que você tá fazendo com essa música em 80? Pode tirar. Porque senão vai pra, como é que é? Plágio, né? Você acaba acionando a pessoa contra plágio, entendeu? Então, isso não fica na camaradagem exatamente, entende? Quando você tem duas bandas atuando ali, você já tem um problema, né? Sim. E aí eu ia te perguntar do Bruce Dickinson, só que na nossa linha do tempo, você acha que houve um contato e alguns preparativos com o Bruce Dickinson antes do que a história oficial conta? Tem elementos para dizer isso que às vezes você vê aí nas épocas dos fóruns de Orkut, né? Não, eu já trocava ideia com o Steve Harris para entrar na banda antes do tal do show lá do Reading Festival, em que ele tocou com o Samson, foi conversar com o Rod Smallwood. Antes já tinha música preparada para ele, música que entrou no The Number of the Beast que os caras não colocaram no Killers. Isso é teoria da conspiração ou tem elementos razoáveis para acreditar? Eu acho que é bem razoável, sim, porque até mesmo as músicas do Number, eu acho razoável pensar que algumas delas já estavam sendo pensadas ou compostas desde 79 e 80. Tá? Por que eu falo 79? Porque foi o ano em que eles marcaram um contrato lá com a EMI, né? Quando você pensa em 3 álbuns, você tem que pensar de forma separada o que você vai colocar nos 3.
mesmo que você não tenha alguma coisa composta indo pro terceiro, você tem uma ideia. Então, digamos que Gangland foi a primeira a ser gravada ali, né? Ela provavelmente ela já estava em processo ali embrionário em 79 para 80. O fato dela se concretizar em 81 para 82 é só uma formalidade de registro histórico. Assim, não, então a gente não tinha material novo. É como se tudo fosse apertado com Bruce e ali desenvolveu. Não necessariamente, né? Com certeza, houve algumas adaptações para o vocal dele, né? Algumas letras puderam ser mudadas, entende? Hello Be Thy Name, por exemplo, é aquilo que o Bruce fala. Porra, o Harris fazia letras que não eram encaixadas para o meu vocal. Eu tinha que cantar aquilo de forma acelerada para me encaixar. Eu acho ela uma música corrida, sabe? Ela podia, de repente, ser um pouco mais preparada. Eu sei que estou causando uma heresia aqui. Mas dá para ver que é um projeto que tomou assim, um fôlego e podia ter mais tempo para ser visto, tá? Mas muita coisa ali, sim. E outra, esse contato do Maiden no Reading Festival também, para mim, é uma formalidade histórica, porque eles já se conheciam, já fizeram show juntos, né? O Samson e o Maiden. Então, cara, contato, né? A gente fala com fulano, e aí, o Bruce tá pronto, como é que ele tá? Segue no Samson, sabe? Isso a gente não vai interceptar, mas certamente acontece. Eu falei, então, o Bruce está insatisfeito com o Samson, gera uma certa esperança para o Maiden, digamos assim. Bom, eu sou o Maiden e estou insatisfeito com o Paul Di'Anno. O Bruce não está muito legal com o Samson. Quando é que a gente vai abordar essa história? Quando é que a gente vai sentar para conversar? Tá entendendo? Aí o Maiden estava em turnê, foram para Inglaterra no Reading Festival. Pô, vamos dar uma checada lá para falar com o Bruce. E lá a coisa, né? Nada impede que alguns interlocutores já tivessem, né, feito uns contatos assim porque envolvia contratos com a EMI, envolvia contrato com o escritório de empresariamento, preparativos de merchandising. Então, assim, não podia pôr qualquer um. Não podia muito testar. Então, os caras devem ter cozinhado um pouco a ideia antes, né? Vamos observar esse cara, será que ele é firmeza ou não? Devia ter isso, né? Não, pode ter certeza disso, né? Veja, a turnê do Killers, se eu não me engano, ela não ia até a Itália no final. Ela terminaria, sei lá, vou chutar aqui, julho, agosto. Até julho ela continuaria. Eu acredito que quando o Bruce entrou, eles fizeram essa última perna da turnê na Itália para aquecimento. Sim. Tá entendendo? Fora, de repente, da imprensa inglesa e na Itália, para que ele pudesse fazer uma coisa mais livre, de repente, se sentir mais à vontade. E aí, finalizaram na Inglaterra, né? Com o último show lá, não sei se foi no Rainbow Theatre, se não me engano, não lembro. Então, assim, então tem essas coisas. Então, tudo tem uma prévia. O Iron Maiden é uma banda que sempre pensa antes do que vai fazer, até ele anunciar. Então, a história que a gente tem, sabe, a gente não pode levar muito ao pé da letra a coisa, porque não aconteceu nesse momento, porque vai parecer corrido, quando na verdade não é corrido. Entende? O próprio Number, ele não é tão corrido, ele já foi pensado. O Maiden, quando fez o último show, ele apresentou 2 faixas novas do Number, prontinhas. Entendeu? Prontinhas, todas elaboradas. Tá? A pessoa pensa, será que o Paul Di'Anno não cantou, não fez uma prévia, não ensaiou essas músicas? Provavelmente, né? Isso não vai sair, mas pode. Se bem que, assim, a impressão que dá pra mim, que sou um fã e tô especulando, obviamente tô especulando, não li isso em lugar nenhum, é que o Paul Di'Anno, de alguma maneira, apesar de todos os problemas tal que ele causava, que ele sabe que causava e assume isso, ele se sentiu um pouco traído, fica meio brega falar, né? Mas assim, os caras já armando nas costas dele, já tem música que os caras já não estão deixando eu cantar, já estão compondo música pensando no outro cara, e eu tô aqui ainda fazendo. Devia ter deve ter havido essa contemporaneidade da preparação pro Bruce Dickinson ainda com o Paul Di'Anno oficialmente, porque não é possível tanta mágoa também do Paul Di'Anno se ele diz que ele mesmo queria arrebentar com tudo. Aqui na galeria, os caras até comentavam, não, os caras ali, um pegou a mulher do outro, não é possível. 40 anos de xingamento, ele e o Steve Harris e tal, né? Mas eu não sei, cara, assim, tem muito boatozinho que rola, o pessoal fica aí jogando agora, tempero nas histórias, assim. Ricardo, sobre o Bruce Dickinson, cara, aí ele chega, tal, essa pressa daí... Nesse romantismo das biografias oficiais, dá uma ideia de uma genialidade do Bruce Dickinson. Ele chegou, em pouco tempo ele já tomou conta de tudo, já arrebentou. Obviamente que o cara
é muito capaz, né? Quem sou eu pra falar mal do Bruce Dickinson? Só contra a moça lá do seu grupo lá ficou brava comigo quando vi no vídeo. Ah, cara, eu ri tanto. Cara, engraçado, porque se você conhecesse ela e ela conhecesse melhor vocês iam gostar de conversar. E talvez se ela me conhecesse também, né? O texto escrito não dá impressão, né? Ela é uma figuraça. Eu conheci ela porque ela me chamou. Peraí, rapidinho, Tchelo, essa câmera não tá muito boa aqui, ela tá meio que pipocando pra você. Vai arrumando aí, então Desculpa. eu vou falando. Só pro pessoal que está assistindo saber do grupo, uma moça do grupo lá do Ricardo, da comunidade dele, ficou brava que eu falei que o Samson tinha inveja do Iron Maiden. Eu digo isso porque quando eu entrevistei aqui o Brian Ross, vocalista das bandas Satan e Blitzkrieg, eu perguntei para ele tal sobre a New Wave of British Heavy Metal, e ele falou, eu não lembro também a literalidade da resposta dele, mas eu lembro a ideia era, a New Wave era um lance para mim, ele fala, do meu ponto de vista era focado em pessoas, não no dinheiro, tá? Ele dá umas indiretas no Iron Maiden assim. E as biografias dizem que muitas bandas meio que tinham essa rivalidade com o Iron Maiden na época dos pubs lá, o Iron Maiden se destacando, aquela postura, podemos chamar assim de arrogante, né? Meio petulante, nós vamos chegar e nós vamos arrebentar com tudo aqui e tal. Os caras com fome de vencer na vida, né, cara? Uhum. E isso gerava ali, que tinha bandas que entravam, desligava o aparelho deles, jogava cerveja no deles, tinha muita brincadeira que eles faziam, né? Então tinha umas tretas. Implicância. As dizem que o Steve Harris torcia o nariz pros caras do Samson, e o Rod Smallwood mais ainda, porque os caras zoavam na imprensa local, lá no tete-a-tete dos pubs, zoavam muito o Iron Maiden, né? As roupas. Tinha muita briguinha de bastidor, tinha muita competição nessa época, sabe? Porque as bandas tinham que mostrar a cara assim e tinham que ser headliners para poder chamar a atenção de público. A gravadora também, porque o funil tava estreito. Cara, e veja uma coisa. Tinha 3, 4 gravadoras, só 3, 4 bandas iam fazer bons contratos ali. Então, não, tinha mais bandas, assim, mas quem ia assinar com as grandes gravadoras? Esse era o ponto. Porque muita banda acabou gravando o álbum, mas no final das contas era um álbum assim razoável, uma gravação mais ou menos, entendeu? Cara, você assinar com a EMI, imagina isso. Você vai para casa sorrindo, cara. Porra, EMI, meu irmão, sabe? Estrutura, né? Porra, sabe? O Samson era assinado pela Jam Records, se eu não me engano. Não era uma gravadora grande coisa, mas lançaram uns álbuns ok. O Diamond Head lançou alguma coisa na época. O próprio Def Leppard conseguiu, né? Conseguiu. Ele era uma das opções da EMI, né? O Def. Entendeu? Pô, o Diamond Head era para ser uma grande banda, mas parece que tinha um problema de gerenciamento. Eu não sei se a mãe dos caras era a mãe gerente. Era isso. Isso, eu acho. A mãe do Sean Harris. Você pensa nessa banda, essa banda tinha que ter a competência de uma banda com Metallica hoje em dia. Porque eles influenciaram Metallica, né? O Lars Ulrich bebeu dessa fonte. Eu já li que o Lars Ulrich pensou em chamar o vocalista para ser vocalista do Metallica no comecinho, antes do Killable, na época das demos, que o Steve Harris estava inseguro com o vocal, queria ser só guitarrista, e eles cogitaram alguns ali. O Redfield. O Sean Harris, o Sean Harris do Diamond Head na época, cara. Que o Lars Ulrich conhecia, foi lá dormir na casa do cara e tal. Caramba. Dele, né? Pô, bacana pra caramba. Ele parece que fez turnê, sei lá, se ele acompanhou a banda em turnê e perguntou várias coisas pro caras, né? Eles montaram Metallica realmente baseado bastante no Diamond Head, né? O Lars Ulrich eram os dois Heads, as duas cabeças, Motorhead e Diamond Head. O Lars Ulrich diz isso. É impressionante. Mas, só voltando um pouquinho assim, só para retomar aqui, eu fui no Iron Maiden Fan Day em São Paulo em 2022. Essa Adriana que entrou em conflito com você, ela que me chamou. Cara, super gente boa, né? Mas ela é muito convicta das ideias dela, assim, sabe? Então, quando eu vi ela falando aquilo, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu te amo, fica em paz. Ela colocou assim, foi muito engraçado. Parece que você tá falando mal do Bruce Dickinson. Não é? Eu sou um fã do Iron Maiden, inclusive também do Bruce Dickinson. Admiro demais. Só que eu tenho uma análise crítica a respeito das letras, porque convicções minhas pessoais. Eu faço meu canal com muito das minhas convicções pessoais. Os canais no YouTube, eles têm a cara... Eu não vou fazer aqui um jornalismo tipo Rede Globo, William Bonner aqui para falar das novas letras. Pô, é muito chato isso, né, cara? Aquela formalidade. É meu traço pessoal. Eu pago um preço, né, Ricardo? Porque muita gente às vezes sai, esse cara tá falando da questão política dele, da religião dele. Eu tô. Metal Musicast tem muito da minha pessoa. Cara, e eu
fiz análise do novo disco do Bruce Dickinson falando muito fazendo análise crítica da parte de magia que o Bruce Dickinson usa. Você sabe, né, cara? Ele usa. Vou te falar uma coisa. A coisa mais chata de ver uma pessoa fazendo vídeo na internet, eu não faço, né? Eu gostaria até de pensar nisso. Mas a coisa mais chata de ver uma pessoa é ver aquele cara entrando com aquela mãozinha assim, para explicar, né? A banda, o Iron Maiden surgiu em 75, numa época tal, não sei o quê, pá. Steve Harrison, líder e fundador da banda. Aí tem aquela coisa meio, aquela inflexão, aquela coisa meio rebuscada para o cara falar. Gente, isso é super cansativo. A inteligência artificial vai fazer isso melhor que nós. Cara, sabe, parece que o cara tá lendo uma monografia, aquela coisa meio, sabe, lacônica, assim, aquela coisa, que coisa chata, cara. Então, assim, quando você coloca um vídeo desse, sabe, você tá colocando a sua impressão ali, isso é tudo, cara. Porque é o que a gente quer ouvir, sabe? O que essa pessoa pensa disso? Qual é a impressão? Você vai pegando coisa, pegando informação, filtrando, entendeu? É pessoas, cara, sabe? Assim, e o que você está falando, Ricardo, eu te cortei só porque é pertinente, senão eu esqueço aqui. Claro, vai. Tem um tanto de hiperatividade aqui, tá? Então, é o que o Bruce Dickinson quer da arte dele, cara. Se você eu participei da entrevista coletiva dele online, mas eu mandei 2 perguntas e era uma moderadora lá do México, uma jornalista mexicana que comandava o negócio, e ela não leu minhas perguntas. Tudo bem, durou assim 40 e tantos minutos, 50 minutos. A gente não podia se dirigir diretamente ao Bruce Dickinson, a gente tinha que manter o microfone mutado e mandar no chat as perguntas que a moderadora, jornalista mexicana, que cuidava dos jornalistas de toda a América Latina, ela lia com a voz dela para o Bruce Dickinson. E eu fiquei muito feliz de estar lá, fui prestigiado pela assessora aqui do Brasil, pela assessoria que cuidou da turnê dele aqui no Brasil, fui prestigiado, não tenho do que reclamar. Não reclamei, fiquei muito feliz de ouvir o bate-papo com o Bruce Dickinson ali online, beleza, como se você estivesse assistindo um vídeo, mas é bacana, né? E eu participei lá da coletiva com o Bruce Dickinson. Então o que eu quero dizer é assim, só que depois a gente também teve que dar nossa confirmação de que a gente não pode usar o áudio. Então eu tenho o áudio toda da entrevista guardado, mas não posso usar. Quando eu participei, até achei que eu ia pôr uma imagem, jogar o áudio e tal, mas não pode. Mas o que eu quis dizer é assim, pelo que eu conheço do Bruce Dickinson, tudo que eu acompanho desde lá de 1990 no Iron Maiden, é que ele quer fazer letras e capas de discos e comic books agora exatamente para causar uma efervescência na mente dos fãs. Eles não querem. O Steve Harris já disse que é assim também. Eles fazem uma letra e às vezes eles começam a tirar algumas partes da letra para não ficar muito dada do que eles querem dizer. Eles querem que o fã, porque isso até envolve questão de mercadológico, fica mais interessante, você acompanha a banda com mais afinco e tal. Então, as minhas séries aqui, tanto quando eu falei do Senjutsu quanto do Bruce, é isso, eu estou fazendo parte disso, eu interpreto, não assim que eu estou tirando totalmente da cartola, eu sei mais ou menos o que o cara já faz há muitos anos, no trabalho artístico dele e tal, eu falo, olha, sendo o Bruce Dickinson, tem uma tendência de que isso aqui seja isso. Existe uma probabilidade que ele está indo por esse caminho. Posso estar errado, claro. Mas Tchelo, quantas pessoas você vê hoje em dia fazendo um vídeo sobre interpretação de letra? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Eu não lembro agora, porque a pessoa não quer dar cara para bater. Não, é exatamente isso, Ricardo. Quando muito, é um professor empolgado com Hello Be The Name e Run to the Hills, sabe? Letras assim são as mais vistas, Não, porque a Guerra da Crimeia, você sabe disso. Só que o cara bota ênfase ali, entendeu? Então ele estende a porra da história até ad lib to end, assim, o negócio vai infinitamente. Mas assim, não, você cata as informações ali das linhas, né, e você vai destrinchando a letra. Eu não vejo pessoas fazendo isso, entendeu? Então, assim, são características do que você coloca ali, além das suas entrevistas, que, dão uma cara muito bacana aquilo, entende? Assim, as pessoas têm que... Eu vejo poucas pessoas interagindo, né? Porque talvez elas não saibam o que dizer, mais ouvir do que dizer. Mas, é excelente, cara. Tem vídeos seus ali que eu tenho que ver 2, 3 vezes para poder captar a mensagem, né? Do que você tá falando. Obrigado. Fico de verdade honrado aí pelo que você tá falando. Você é um grande pesquisador da música e tal. Você vai atrás. Legal, cara. Lisonjeado. Até de você me aceitar lá no grupo, deixar eu causar. Que isso, cara. Sem dúvida, aqui, então fica aqui o abraço para a moça lá, que esqueci o nome, também não vou falar aqui. Ainda vou colocar vocês para falarem, cara. Ela vai ver esse vídeo, ela vai gostar
de falar com você. Ela é super gente boa, cara, sabe? Então tá. Eu gosto muito dela, só que tem que... É que a escrita em redes sociais, ela não tem a nuance. Você tá às vezes rindo do negócio que você tá falando e a pessoa não percebe. A gente tem pessoas que falam o que pensam ali, e aí elas acabam agredindo. Hoje, a escrita é uma coisa muito sensível, sabe? Uma vez eu fui mandar uma mensagem pro Ricardo Selig, lá do Collectors Room, só que eu fui muito direto. Ele falou uma coisa lá, eu falei, não tem nada a ver isso aqui. Ele, como assim? Você tá me agredindo? Eu falei, caralho, eu agredi o cara. Eu não quis dizer isso, sabe? Porque, assim, tem que ter um certo cuidado. E a gente não vai ficar botando caretinha toda hora, aquelas carinhas lá para falar. E aí acaba conflitando, cara. Aí quando eu vi a pancadaria lá no Iron Man, depois eu falei, calma, gente, não é bem assim e tal. Mas tá certo. E ela disse, você precisa dizer que é sua opinião. Não, mas os vídeos são minhas interpretações, eles são... Exatamente. Isso é dito a exaustão. Eu não falo que, como diz o Regis Tadeu, não, eu fui lá na equipe do Iron Maiden, fontes me afiançaram que o Dave Murray vai sair do Iron Maiden. Ele falou há 5 anos, não aconteceu até hoje. Mas voltando aqui um pouco, eu não vou seguir toda a linha do tempo, porque a biografia do Iron Maiden é gigantesca. Eu quero te convidar até para novos vídeos, novas ocasiões aqui. Você está pensando em fazer um canal, se quiser um apoio de alguma experiência que eu já tenho, conte comigo. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte: o Bruce Dickinson é um cara arrogante, petulante, como... Eu não sei se foi no teu grupo, mas eu divulguei meu vídeo em algum lugar e tem alguém que desenvolveu lá toda uma conversa de que ele destrata fã em aeroporto e tal. Qual a sua visão sobre isso? A visão que eu tenho dele destratando fã é a mesma visão que eu te falei sobre uma pessoa escrevendo alguma coisa e o cara se sentir destratado. Porque o fã não quer ser ignorado, né? E o Bruce, ele nem olha pra pessoa. E não é de agora. Eu tinha 17 anos quando eu fui no show dele e ele, sem sacanagem, ele parou com a van dele, porta a porta de saída dele. Então, a banda, quando ela saiu da porta lá do estabelecimento, ela foi toda, entrou no ônibus, ele não permitiu nem que a banda saísse para conversar com a gente. Cara, o Bruce sentou na minha frente, eu bati assim e falei, Bruce, dá para assinar aquele... Sabe? Aí eu falei, porra, cara, pensei assim, ele tá na dele, ele vai pro hotel, quer descansar a cabeça, e eu tenho que ir para casa. Eu não fico ofendido, entende? Porque assim, eu tenho que entender a trajetória musical do cara e quantas pessoas importunam esse cara por dia. Assim, eu sou um deles. Entende? Eu não vou fazer isso. Então, assim, eu, por exemplo, não me sinto nada ofendido. Por outro lado, como eu falei com você antes, eu não vou ficar ali botando autógrafozinho pro cara, entendeu? Vi o show do cara, pô, se ele quiser atender, tirar uma foto ali no máximo, que eu vou fazer. Mas, entendeu? Eu acho que a ofensa que ele causa é inversamente proporcional à demanda, vou dizer uma palavra chula aqui, mendicância do fã. Entendeu? Alcançar o cara e achar que o sonho vai ser realizado. Porque você compra o material do cara e o cara tem que te atender. Eu sou completamente contra isso. Entendeu? Eu acho que o lugar do fã, tudo bem, vai comprar o material, mas ver o show do cara, ou quando o cara fizer um meet and greet ali, que é o lugar onde você tem que estar para falar com ele. Fora isso, ele não tem obrigação nenhuma. Ele tem uma vida própria, ele segue como ele quer. Então, assim, eu acho que tem uma certa arrogância, sim. Né? Ele podia pelo menos falar assim, pô, Cello, não vou atender ninguém hoje. E ir embora, pelo menos ele dá uma satisfação, né? Porque assim, quando ele passa pelas pessoas, ele passa direto, ele não tá nem aí. Pode cair até o material dele, ele vai pegar, vai recolher, vai botar de volta e vai sair fora. Sabe? Então ele é muito assim, entendeu? Mas o fã, ele também não respeita o espaço do artista, né? Pelo menos o fã latino, né? Tem uma diferença de comportamento, a gente sabe que é. Você sabe que quando eu abordo artistas que eu admiro, eu tento ao máximo ser muito polido, muito cuidadoso. Se eu tô assim num restaurante, eu peço pro garçom ir lá falar antes. Vai lá, aquele cara ali é um cara ótimo. É isso, vê se ele concorda. Já trombei gente famosa assim, que eu admiro, que é bacana, sei lá, apertar a mão. É coisa de fã, você expõe pro cara, pô, parabéns, você é o cara, meu, vamos tirar uma foto e vambora também, não vou ficar lá também querendo ser amigo do cara. Eu sou muito assim, né? Se o cara chega pra mim, não sei o que, eu não quero falar com... eu não atendo, não. Vou ficar... Não, por favor, nada, pô, o cara não quer, acabou. Agora no Summer Breeze, eu publiquei aqui todos os artistas que trocaram uma ideia, uns mais rápido, outros mais demoradamente comigo, mas eu só publiquei os que trocaram uma ideia e gerou a foto, e a foto gerou por conta dessa simpatia que eles também tiveram. O que o cara já de cara falava não vai rolar, eu nem comentei, ninguém sabe, que eu não fiquei aqui amargurado, falando, pô, trombei o cara lá que não quis. Lá no Summer Breeze teve cara
falei, ó, vamos trocar uma ideia rápido aqui. No começo eu pedi até para fazer vídeo, né? Só o batera do Épica concordou. Os outros falavam, não, vídeo não. Tira sua foto, vamos trocar ideia, beleza. Mas teve uns que não quiseram nem tirar foto. Mas eu não falo, ó, tá vendo? Eu não fiquei amargurado. Eu tenho Quanto mais você lida com perdas e ganhos, mais você consegue destacar o que é importante para o que você vai fazer no seu trabalho. Porque você vai ter negativas, e é fato isso, sabe? Você atua mais ou menos nessa frente. Eu atuo na minha parte de escritor. O que eu tive que entrevistar e perguntar por pessoas e pedir, às vezes, por material, e eu recebi de negativa, não está no gibi. É muita coisa, sabe? Se eu tivesse que ficar reclamando, eu não escrever livro. E deixa eu te perguntar, nesse particular, agora você tocou num ponto que eu ia começar a trocar ideia aqui na nossa conversa. Você escreveu os livros, tá? O seu livro, Maiden Avenue. Eu ia perguntar isso. Você conseguiu... Porque onde eu vou situar melhor a questão. Eu ouço por aí que o Iron Maiden S.A., vamos dizer, a estrutura empresarial do Iron Maiden, negocial, ela é muito refratária às pessoas que querem escrever livros sobre eles, livros de fotos, né, colocar fotografias na época que isso era mais mercadologicamente interessante do que a internet agora. Você tentou chegar perto da estrutura empresarial do Iron Maiden para buscar fontes da própria banda, das equipes da banda? Você nem tentou e foi buscar outras fontes? Como foi seu trabalho nesse ponto? Na verdade, Chelo, assim, não, e talvez não fizesse muita diferença, porque a respeito das biografias oficiais, você vê, se você pegar uma biografia mais atual do Maiden hoje, o quanto de informação que já tem errada ali, né? E o quanto de informação que você vê, pode nem ser que a fonte está errando, mas que alguém está editando aquilo, sabe? Eu percebo no Maiden uma organização que ela quer que você saiba da história de certa forma. E eu acho que isso meio que não faz eles abrirem muita coisa. Mesmo que eu tivesse acesso, talvez eu não tivesse as informações que eu gostaria de pegar. Eu estou sendo um pouco pedante aqui, mas tentando racionar isso. Você não quer fazer uma biografia chapa branca. Digamos assim. Então, assim, digamos que eles me passam uma informação que é no modelo das biografias oficiais, tá entendendo? Não, o Lira tem que saber disso aqui. E quando eu vou buscar na informação verdadeira, não é bem assim. Eu estou falando isso porque, assim, realmente teve muita coisa que eu pesquisei para o livro que destoa muito da biografia oficial, tá? Eu não estou dizendo que eles teriam má intenção nisso, sabe? Mas será que faria muita diferença? Porque eles são muito focados no que eles fazem, sabe? Eles são muito senhores, assim, digamos, entendeu? E talvez alguns não tenham muito interesse em realmente lembrar da carreira. Tem muitas variações ali, sabe? Então, quando você pesquisa para uma fonte paralela, você dá uma volta ali, você consegue captar mais coisa. Tem um jornalista que é um cara muito bacana, chamado Joe Schumann. Ele escreveu a primeira biografia do Bruce. Esse cara é muito legal. Mas não oficial, né? O Schumann, ele não teve acesso ao Bruce. Muita gente reclamou que o Bruce não dá entrevista e tal, mas, gente, alto lá, o Bruce não vai dar entrevista para um cara para uma biografia não oficial. Só que as fontes que o Schumann buscou paralelas ao Bruce são maravilhosas, entendeu? E ele conseguiu muita coisa ali, sabe? A forma dele escrever também é excepcional, sabe? Então, assim, na época até que a Autêntica Editora me chamou para fazer o pós-fácil do livro em 2013, eu me senti honrado, né? Porque eu falei, é o Joe Schumann, sabe? Sim. A gente trocou até uma ideia na época. Então, assim, você vê, dá para fazer muita coisa com isso, entendeu? E muita coisa fora da fonte oficial. Mas, é claro, eu gostaria muito de ter acesso aos caras, para perguntar coisa para Steve Harris, Dave Murray, sem dúvida nenhuma. Gostaria sim. Sim. Porque são visões também. Como a gente falou das letras do Bruce Dickinson, o mesmo fato, às vezes, tem visões diferentes de pessoas que participaram, né? Um cara relata aquilo como um problema, o outro relata como uma piada, o outro nem percebeu direito o que estava acontecendo. Você pega 3, 4 caras que estavam na mesma sala e o cara vai te dar versões diferentes, não porque ele está mentindo, mas porque isso aconteceu há 30, 40 anos e a memória do cara, às vezes um tanto fabricada, né? Não por má fé, mas ele passando tanto tempo, o cara reconstrói os fatos e sai diferente, né? Você fazer pessoas lembrarem dos anos 70, cara, o cara tem que buscar muito pela memória, sabe? Por isso que eu falo, eu gosto de biografia, Ricardo, mas eu vou te falar a verdade. Eu acredito em poucas delas, de verdade. Eu gosto como uma fonte, você vai buscando, mas sempre eu coloco esse peso de que é uma visão de alguém, é uma interpretação. Eu não coloco assim como, isso já é o fato e ponto.
Porque o cara às vezes lembra de outro jeito, e ainda mais a gente que é do metal, cara, né? A gente quer escrever e falar sobre artistas, e artista tem às vezes uma vida tão libertinosa, como que eu vou falar essa palavra? O cara, você acha que realmente o cara do Aerosmith escreveu a biografia dele, ele não cara? está preocupado em ficar lembrando de detalhezinhos que o fã vai lembrar. Pra caramba, cara. Entendeu? Porra, também tem isso, né? O cara, porra, tem um lugar lá, e lá em 68 você fez. Nem o cara lembra o que estava acontecendo. Você fala pro cara assim, porra, naquela turnê lá que você fez em 75, eu fiz a turnê? Cara, Olha, eu vou falar acho que nem a turnê o cara lembra, mano. Né, biografia do Ozzy, autobiografia do Ozzy, eu não lembro. Imagina, Aqui Ozzy, no cara. Brasil, com todo o respeito, mas é um cara que eu vejo que fala, é um verborrágico, que eu acredito em poucas histórias que ele conta, é o Lobão, cara. Eu acho que o Lobão é pra caramba, acho que ele inventa pra caramba. O cara tava cheiradão lá, tal, umas doideiras. Não, eu lembro com detalhes, ali no dia 11 de setembro de 82, eu tava fazendo tal coisa, o cara fala assim, você fala, pô, será? Tem pessoas que são assim, realmente, eu sou muito bom de data, por exemplo, mas o cara é um cara ligado na história dele, né? É um cara que conta muita história, né? Ele faz aquela mesinha ali entre ele, o Regis e o Paulo Barão, né? Eles fazem eles debatem muita coisa interessante ali. Não sei se você teve interesse. Mas o Lobão, cara, ele fala bastante coisa, ele tem muita opinião, sabe? Ele é um cara muito interessante. Não sei até que ponto vai a veracidade do que ele fala, né? Mas veja bem, eu falei das histórias, assim, eu estava em tal dia com tal, da opinião do cara, né, aí... Não, sim, mas ele é um cara que ele realmente dá detalhes mesmo, sabe? Ele fala com eloquência, assim, mas ele dá detalhes. Então, assim, é um cara que é muito ligado nisso. Tem gente que tem uma facilidade muito grande. E você acha, Ricardo, dentro da tua pesquisa e tal, você acha que os caras do Iron Maiden muito provavelmente passaram por um media training, e os ex-Iron Maidens parece que também, quando vão dar uma entrevista, sempre repetem mais ou menos as mesmas coisas, né? Você acha que passou por um media training para falar, fala mais ou menos isso e não fala aquilo? Ou seja, esse controle das biografias está até para quem já saiu da banda? Eu não sei se é muito bem o que você está perguntando, mas assim, eu vejo muitos deles realmente repetirem coisas, porque é como eles já estão acostumados a falar, ou somente o mesmo que eles lembram, sabe? Tá. Eu, por exemplo, para pegar muita coisa do Dennis Stratton, né, da época lá do Remus Down Boulevard, uma banda antigaça dele, eu tive que fazer muita pesquisa. E assim, nada a ver com as entrevistas que ele dava, porque as entrevistas dele são sempre as mesmas coisas, sabe? Ele fala daqueles pontos ali onde ele tocava, mas ele não dá detalhes, sabe? Olha, na data tal, fiz tal coisa, então a gente mudou de gravadora. Não. É uma coisa muito já, sei lá, muito já pré-estabelecida, assim, entende? Então muitos deles falam a mesma coisa sempre, sabe? Entendi. Fica até difícil buscar alguma coisa. O papo tá bom, a gente estourou um pouco o tempo que a gente tinha combinado, eu não sei se você tem compromisso, eu tenho outro compromisso para ir, mas você está convidado, se você tiver disponibilidade de tempo e disposição e vontade de participar, a gente marca uma outra. Tenho certeza que a galera que assiste aqui o Metal Musicast vai curtir. Legal, vamos sim. As tuas histórias, o teu livro, esse compartilhar de informações aqui sobre o Iron Maiden. Então já está convidado. Beleza? Obrigado, valeu. Quer falar alguma coisa, fazer um merchan aí do seu livro, falar alguma coisa, fica à vontade, que eu posso ter esquecido de levantar aí. Olha, vocês podem encontrar o livro no site, anotem aí de cabeça, maidencroatia.com /avenue. Esse livro está disponível lá, somente na Croácia mesmo, porque eu não lancei o livro no Brasil, tá? Posso ainda estar em contato com a editora aí, mas não tem nada definido. Então é só a versão em inglês, ok? Ele tem um precinho um pouco caro. Eu estou fazendo a revisão para o volume 2, vou combinar com o Chiapa ainda uma data para sair esse livro. E fora isso, tem o meu grupo Iron Maiden Pub, né, onde todo mundo é bem-vindo ali, né, o Cello participa lá também, muita galera bacana, tem muitos ex-maidens lá que postam alguma coisa, vem que o nome dele está marcado lá, fala alguma coisa, é muito interessante. Ele é um grupo bem diversificado, sabe, não aquela coisinha Iron Maiden, aniversáriozinho de fulano e tal, não. Ele é um grupo onde você pode falar várias coisas, como se fosse o lado B da banda mesmo, entendeu? E é bem assim, tem bastante coisa interessante lá para ser debatida. Trivia, uma série de coisa lá, histórica, né, listas que a gente faz. Dá uma pesquisada lá, Iron Maiden Pub. Então é isso aí, bora. Obrigado, viu, Ricardo? Tamo junto, obrigado a quem assistiu até aqui.
Curtam, compartilhem, comentem muito, que eu leio tudo que vocês escrevem. Tamo junto, Metal Musicast. Forte abraço. Valeu, Ricardo. Abraço, valeu.